Beleza! Bem, após as suas ações, após o seu modo de ser, de pensar, Sócrates acabou por fazer muitos inimigos. A sua reputação, boa parte dos seus interlocutores se sentiam humilhados. Então ele vai ter uma série de problemas. Vai levar à morte. E aí vale ressaltar que ele vai receber uma série de acusações, e essas acusações serão apresentadas contra ele no tribunal grego chamado de Bulé. A pergunta é: quem são as pessoas que apresentam as acusações? Quais são as principais acusações? Quais os desdobramentos desse julgamento? É o que nós vamos ver agora. E aí, agora sim, principais acusações apresentadas no tribunal contra Sócrates. Esses são os principais acusadores, eram vários. Esses três aí se organizaram não, esses três aí que apresentaram as acusações: Ânito, Meleto e Limpo. Quais são as principais acusações? Corromper a juventude ateniense. Sim, Sócrates passou a ser seguido pelos jovens. Os jovens passaram a fazer o que Sócrates fazia. Sócrates passou a influenciar toda uma geração. Sócrates, ele mexeu com os valores da época. E isso causa uma irritação nas pessoas que são mais velhas. Não tenhamos dúvida disso. Outra acusação: blasfemar e não crer nos deuses da cidade ateniense. Não crer nos deuses da religião grega. Vale lembrar você que essas acusações, elas são infundadas. Porque o Sócrates, ele dizia ser representante, depois que ele ficou sabendo que ele foi considerado por Apolo o homem mais sábio, ele se sente como representante dos deuses e passa a acreditar que aquilo que ele faz é uma tarefa dada pelos deuses a ele. E aí, na hora que ele diz isso, que ele está representando os deuses, ali é uma religião, o que as outras pessoas dizem? Blasfêmia! E aí nós sabemos que quando envolve condutas de crença, as relações tomam outras proporções, de raiva para ódio. Sócrates é acusado de negar as virtudes gregas, como coragem. Pô, imagina, Sócrates é herói de guerra. Como justiça, ele luta pela justiça, pela moralidade, ele luta pela moral. Mas ele foi acusado de negar essas virtudes pelo seu modo de ser. Ele conversava com um escravo, imagina conversar com um escravo. Conversava com um estrangeiro. Não tomava banho, se vestia de qualquer jeito, incomodava as pessoas. Cadê as virtudes? Cadê a conduta? Outra acusação é essa: fazer prevalecer o discurso é a razão mais fraca. Como assim? Ele diz que não sabe nada, e mesmo não sabendo nada, ele mostra para as pessoas que julgam saber que, na verdade, quem não sabe são elas. Ô louco! Que capacidade é essa? Talvez seja por isso que Aristófanes tenha o confundido com um sofista. Ao final da obra A Defesa de Sócrates, uma obra fantástica, você fica preso à leitura, porque nem não é toda obra que te prende, essa te prende.
Sócrates vai ser condenado a pagar uma multa. Ele vai se recusar. Pagar a multa, pronto. Não. Porque aceitar a sentença é aceitar as acusações. É jogar por terra todo o seu trabalho, toda a sua conduta. Então, se você vai pagar, a gente vai te exilar. Vai te mandar para um outro local para você viver. Eu não vou. Mas então não é essa outra opção que não há morte. Está vendo que a morte não foi a primeira opção. Sócrates, então, ele é obrigado a tomar cicuta. Essa plantinha aqui, ó. Sócrates foi obrigado a tomar cicuta, um líquido venenoso extraído de uma planta de mesmo nome. Tá aí. E na Grécia Antiga, meu camarada, é condenado, já é executado. Só que estava em um período religioso, então Sócrates vai ficar um tempo preso. A gente não vai falar sobre isso, mas ele vai ficar um tempo preso, vai tentar aprender música, enfim, os jovens vão tentar libertar, ele vai se recusar e tal. Tem um quadro aí, a morte de Sócrates, ele pegando a taça aí de cicuta. E ele está ensinando, mesmo não sabendo nada. A Maêutica está aí. Enquanto seus acusadores eles estão felizes pela sentença, os jovens não. E nós sabemos que esses jovens que compõem a elite ateniense serão os futuros governantes. E estão sob a influência de Sócrates, e isso vai fazer muita diferença logo depois. Consequências do que Sócrates fez, consequências da dialética socrática para Atenas, na Grécia. Ocorre uma mudança, uma revolução política, ocorre uma revolução ideológica, uma forma diferente de pensar, passa a influenciar as novas gerações. E esse pensar está relacionado a essa conduta do que é verdadeiro, que a gente conhece hoje da Grécia. Sócrates é responsável em alguma medida por manter a filosofia viva. A filosofia no sentido daquela que se dedica ao conhecimento da verdade. Então Sócrates passa a ser uma referência, ele passa a ser um líder carismático. As pessoas passam a segui-lo, a repetir o que ele fez, a viver como ele viveu. É claro que aí você tem as vertentes daquilo que Sócrates influenciou cada pessoa. Então nós vamos ter, isso aqui é muito curioso, nós vamos ter aberturas de escolas sobre a influência de Sócrates. Daqui a pouquinho a gente vai ver quais escolas são essas. Outras consequências. O homem e suas produções como centro da discussão. Juliano, mas quem fez a mudança do cosmo para o antropo, da cosmologia para a antropologia, foram os sofistas. Sim, só que de uma maneira corrompida, deturpada. O Sócrates vai focar na questão do homem, na questão da alma, na questão do conhecimento, e aí nós temos ética, política, estética, só que como produções daquilo que busca conhecer a coisa em si, ou seja, a verdade. O homem, então, e suas produções passam a ser o centro de discussão. Isso é tão sério que isso vai influenciar todo o período helenístico, por exemplo, da corrente da filosofia greco-romana, os helenistas. Se a gente for pegar aqui os períodos da filosofia antiga, lá no quarto e último período, aqui ó, a filosofia greco-romana, nós vamos ter uma série de escolas que vai continuar essa discussão a respeito do homem. Mas não é sobre essas escolas aqui que eu estou falando da aula do Sócrates aqui desse período. Estou falando que nesse período aqui não. Aqui, imagina, ó, no século III a.C. Aqui nós estamos falando de escolas que vai ser fundada logo após, tempos depois da morte de Sócrates. Já vai ter a abertura dessas escolas. E aí ocorre que
se o foco é o homem em suas produções, ou seja, não é aquilo que é natural, é aquilo que é cultural, humano, artificial, porque o que não é natural é artificial, arte, aquilo que é produzido pelo homem. O que interessa das produções do homem não é aquela que provém dos sentidos. Então ocorre uma desvalorização dos sentidos do corpo, que está ligado à opinião, e ocorre uma valorização da razão e da alma, que vai ser tão criticado pelo Nietzsche. E isso faz sentido. E no período moderno isso vai começar a mudar. E o Nietzsche é um filósofo contemporâneo, né? Mas olha que curioso, essa ideia de valorizar o pensamento e se afastar do corpo tem a ver aqui com Sócrates. Temos aqui as escolas fundadas pela influência de Sócrates, as escolas socráticas maiores e as escolas socráticas menores. As escolas socráticas maiores, aqui é uma divisão, tá? São assim definidas pela sua influência e produção filosófica. Nós temos a Academia, que foi fundada por Platão, e Liceu, em homenagem ao deus Apolo Lício, mesmo deus lá que escolheu Sócrates. Nós temos o Liceu de Aristóteles e de Estagira. Aqui está Platão e aqui está Aristóteles. De uma pintura muito conhecida. Está aqui os dois no centro. Bacana, daqui a um pouquinho a gente fala sobre essa pintura aí, tá bom? E nós temos as escolas socráticas menores, que não significa que produziram pouca filosofia, eu não quero que você entenda isso. Significa que produziram filosofia, mas não numa proporção como Platão e o Aristóteles. Tá? As escolas socráticas são essas: a escola cínica, fundada por Antístenes de Atenas, a escola cirenaica, fundada por Aristipo de Cirene, a escola megárica, que foi fundada por Euclides de Mégara, e a escola elide, que foi fundada por Fedro e Menedeno. Todas essas escolas, em alguma medida, baseiam-se nos ensinamentos de Sócrates, seja na sua forma de ser, seja pela sua forma de ser, seja pela sua forma de agir, de viver. Pois bem, precisamos entender o que é misantropismo, hedonismo e ascetismo. Perceba que essas duas escolas aqui, ó, elas são ascética. Eu disse ascética, eu não disse cética. Então, cuidado. Em um sentido mais genérico, antes de trabalhar a definição, podemos dizer assim: a escola cínica fundada por Antístenes, ela é uma escola misantropa, ou seja, ela tem desprezo pelas convenções sociais. A escola cirenaica, fundada por Aristipo, que é hedonista, ela valoriza o prazer como fim, como a razão de nossa existência. Shobão, né? A escola megárica, fundada por Euclides, e a escola elide, alguns dizem Élide, fundada por Fedro e Menedeno, ela é ascética, que é o contrário de hedonismo, que significa afastar-se daquilo que nos causa prazer, não é para sentir dor, mas aquilo que nos causa prazer. Claro que se nos afastamos daquilo que causa prazer, existe ali uma coisa, enfim, como forma de elevarmos a nossa alma, porque aquilo que nos causa prazer nos causa o desejo de fazer novamente. Isso está muito ligado ao corpo. Então está aqui. Misantropismo é aquele que tem aversão às convenções criadas pelo homem em sociedade. O seu principal representante foi Diógenes de Sinope, que vivia num barril. Tá aí.
Hedonismo é uma concepção filosófica que proclama o prazer como o fim supremo da vida. Não é qualquer prazer, não é um prazer desmedido, tá? Não é um oba-oba. Por isso os hedonistas baseiam a sua existência na busca pelo prazer e na supressão da dor. O ascetismo é a prática da abstenção de prazeres e até do conforto material, adotada com o fim de alcançar a perfeição moral e espiritual. Que isso, gente? Parece até uma linha religiosa de se afastar da matéria, de alcançar uma perfeição. Sócrates. Tá aí. Essas são as escolas socráticas menores. Falei para você que nós temos um quadro. Esse aí. Esse quadro aí é a escola de Atenas, do Rafael Sanz, século XVI. E aí nós temos vários pensadores. Só que é importante ressaltar que alguns nós temos clareza de quem são, outros não. Então eu coloquei aqueles que costumam ser consenso na identificação de cada um deles. Mas o que eu quero que você perceba? Aqui tem um arco e aqui tem dois dedos. Aqui é a escola de Atenas, ou seja, o berço, o auge da filosofia, do ato de pensar. Aqui no meio nós temos representantes das escolas socráticas maiores, Platão e Aristóteles. E eles estão bem no centro, porque eles pensam de modo diferente. Apesar do Aristóteles ser o maior discípulo de Platão, ele não concorda com Platão na forma de pensar. Então, por isso ele produziu tanto, e fez tanta história. Porque se você tem um desacordo em relação àquilo que está sendo dito, nos apresente algo. E é o que o Aristóteles faz. O Aristóteles não está dizendo que o Platão está errado. Não disse isso. Mas existe uma outra forma de pensar que não é considerada por Platão, porque a academia de Platão aprende sobretudo filosofia e matemática, e no do Aristóteles aprende sobretudo filosofia e ciências naturais. Perceba que matemática é uma coisa da abstração, né? Ciências naturais é uma coisa mais empírica, e eles estão bem no centro para representar as escolas socráticas maiores, as escolas mais importantes ali da cidade de Atenas. Esse aqui é o Sócrates, ó. Esse aqui é o Sócrates. Então a gente vai começar a ver cada um deles agora. De novo, daqueles que são consenso. Então vamos lá. Explicado por que os dois estão aqui no centro, aqui está mais focado. Aqui nós temos o Sócrates, aqui nós temos uma série de outros pensadores que vão ter grande influência sobre a Europa. E esses pensadores podem ser da filosofia, pode ser da matemática, da astronomia, enfim. Mas uma coisa é certa, eles estão sob a influência de Platão e ou Aristóteles. Por que eu? Porque pode estar sob a influência dos dois. Olha aqui que bacana. Tá vendo aqui, ó? Aristóteles, Platão, Sócrates, esse eu já havia apresentado. Olha o Alexandre aqui, que foi discípulo de quem? Do Aristóteles. O 5 aqui, ó, Epicuro, que é um filósofo que eu gosto muito. Olha o 6 aqui, Pitágoras, Heráclito, Diógenes, Euclides, Ptolomeu. Esse aqui acredita-se que o Rafael pintou ele no quadro, é o próprio Rafael.
Aqui nós temos o 12 aqui, ó, Atena. O que Atena é? A deusa da sabedoria. Apolo, a deusa da razão, da verdade. Olha, aqui nós temos a questão da utilização da razão como critério de verdade. Nós temos Parmênides. O 15, nós temos Zenão. Alguns dizem que é Zenão de Sítio, outros dizem que é Zenão de Eleia. Eu gosto de pensar, mas que eu gosto de pensar que é Zenão de Sítio, porque está próximo aqui de Epicuro e eles têm escola ali na mesma época do período helênico. Nós temos 16 aqui, ó, que é Averroes, que é um filósofo. Nós temos Plotino, está aqui o Plotino. Então daqui dá para você ter uma dimensão. Os demais vai ter uma série de... Uns vão dizer que é esse ou aquele, mas enfim, o que nós sabemos que dá para ter uma ideia assim mais segura, é isso que eu apresento aqui para vocês, beleza? Galera, então é isso, essa é a filosofia de Sócrates. Espero que isso te auxilie na compreensão do pensamento de Sócrates, do porquê que ele pensou dessa forma, porquê que ele disse que não sabia nada, por que a sua conduta era questionar, refutar, enfim, é isso. Não se esqueçam de fazer os exercícios, isso ajuda na fixação do conteúdo. É isso aí, um abraço.